Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer a resenha do livro O Poder do Agora, do escritor Eckhart Tolle, que é também um mestre espiritual, nascido na Alemanha no final dos anos 40 e que viveu uma vida comum, uma vida, na verdade, até um pouco frustrante. Ele teve uma vida como a maioria de nós temos. No entanto, ele se sentia insatisfeito consigo mesmo, ele se sentia insatisfeito com as suas conquistas, com a forma como até ali ele tinha encarado a sua vida. E em determinado momento, aos seus 29 anos, ele passa por uma experiência onde ele percebe que as coisas elas podem ser bonitas, as coisas elas podem ser vistas de uma outra forma, por um outro ângulo que as deixe muito mais belas, que as deixe muito mais prazerosas e que torne a vida mais feliz. E é o que ele faz. A partir dessa experiência que ele tem, ele começa a enxergar a vida por essa ótica e mais do que isso, ele começa a buscar fundamentos e princípios em outras religiões já fundamentadas e religiões que em geral colaboram com uma alma mais saudável, com uma alma mais feliz, como por exemplo é o cristianismo, é o budismo, é o hinduísmo, se eu não me engano ele usou também o taoísmo. Então ele uniu todas essas religiões junto com essa sua mentalidade e criou essa crença, essa espiritualidade, como ele vai chamar dentro do livro, que é a crença no agora, que é a crença no poder do presente, no momento em que nós estamos vivendo. No caso, a crença do eu aqui, agora, nesse momento, de frente da câmera, gravando esse vídeo para vocês. É disso que ele fala nesse livro. E é sobre isso que eu vou falar com vocês aqui, certo? Pois bem, o livro dele, basicamente, ele é composto num modelo de perguntas e respostas que se baseiam em uma palestra que ele deu em determinado momento da sua vida. Ele pegou as perguntas que foram feitas ali, ele compilou dentro desse livro essas perguntas com as respostas que ele acha que são as mais adequadas possíveis. E essa palestra que ele deu e que vai estruturar o texto, basicamente ela vai se basear na nossa mentalidade. Porque o que acontece? Segundo Eckhart Tolle, a nossa mente ela nos torna pessoas frustradas. Segundo ele mesmo, de 80 a 90% do que nós pensamos são coisas descartáveis. Então, 10 ou 20 são coisas que realmente nós aproveitamos. As outras são coisas que nós não precisamos pensar de fato. E é justamente para essas coisas que nós não precisamos pensar que ele vai escrever esse livro. Porque na percepção dele, essas coisas são momentos em que nós, estando aqui no agora, nós com a nossa mente estamos no passado ou estamos no futuro. E qual é o problema de estar no passado e estar no futuro? E eu acredito que você muito provavelmente já vivenciou isso. Como assim já vivenciou isso? Provavelmente em algum momento você estava conversando com alguém e de repente você se pegou despercebido e você estava pensando em uma situação que havia acontecido alguns dias antes. Ou do nada você estava tranquilo trabalhando e de repente você se pegou pensando em como você gostaria que você estivesse trabalhando daqui a alguns anos. Provavelmente você já passou por alguma situação desse tipo. E é essa situação que o Eckhart Tolle quer evitar. E por que ele quer evitar essa situação? Por um simples motivo. Segundo ele mesmo, quando nós pensamos no passado, nós temos a tendência de remoer situações e isso nos entristece, nos amargura, nos chateia, cria muitas vezes rancor em relação a situações ou pessoas que estiveram na nossa vida. Então basicamente sempre que nós estamos pensando no passado, aliás, na maior parte das vezes, nós estamos recordando situações ruins. E em contrapartida, quando nós estamos pensando no futuro, nós também estamos criando um sentimento negativo. Por quê? Porque nós estamos visualizando um mundo melhor. Nós estamos pensando numa vida mais agradável, numa vida talvez perfeita, na vida que nós gostaríamos de ter. E conforme nós criamos essa mentalidade,
nós ficamos infelizes com o nosso presente, com o nosso aqui, com o nosso agora, com o nosso momento atual, porque o momento que nós estamos vivendo não é tão bom como que nós gostaríamos de estar vivendo daqui a alguns anos, e por isso nós ficamos frustrados e chateados. E é nessa tecla que o Eckhart Tolle ele vai bater. Ele não quer que nós estejamos presos nem no passado nem no futuro, por isso ele escreve esse livro para te ajudar a, com a sua mente, focar no aqui e no agora. E como fazer isso? Uma das ferramentas que ele vai dizer, por exemplo, é a seguinte: a respiração. Segundo ele, quando você respira, quando você puxa o ar, quando você solta, você se liga consigo mesmo. É claro que eu não estou falando da respiração natural, porque a respiração ela está em todos os momentos, mesmo quando a gente está distraído pensando em outros momentos. Mas a respiração proposital, é aquela respiração mais funda, aquela respiração que você realmente sente o ar trabalhando dentro do seu corpo. Isso vai te ajudar a ficar preso no aqui e no agora. O que vai te ajudar também é isso aqui, ó. Sentir sua mão, sentir a roupa que está no seu corpo, sentir um toque. Então você está pensando lá no futuro. Opa, agora eu tô aqui. Eu senti isso. Eu estou presente. Estou pensando no passado, estou triste. Agora estou no presente. É isso que o Eckhart Tolle vai tentar trabalhar em nossas vidas. Essa questão de nós conseguirmos tirar nossa mente desses momentos perdidos e focar no aqui. Certo? E ele vai falar no decorrer da palestra que nós precisamos desenvolver uma conexão com a nossa mente. Ou seja, nós precisamos ter mais autoconhecimento, porque é importante você entender o que a sua mente pensa. Por exemplo, essas projeções que ela faz, ou essas coisas que ela visita o passado para recordar, elas têm alguma importância. Então é importante você ter os seus arquivos mentais e entender como funciona a sua mente. No entanto, você precisaria isso como uma forma de autoconhecimento. Você não pode se amargurar, você não pode trazer os sentimentos negativos que vêm junto com isso. Você não pode se identificar com isso. O que o Eckhart Tolle vai falar é que nós precisamos ter mais autoconhecimento e menos identificação. Ou seja, nós precisamos conhecer o que a gente pensa, no entanto, nós não podemos conhecer ao ponto de nós começarmos a acreditar que aquilo é uma verdade, que aquilo é uma realidade. Nós não podemos realmente acreditar que o futuro é lindo e que o nosso presente é ruim. Nós não podemos realmente acreditar que uma situação que aconteceu há uma semana, há um mês, há um ano, é tão impactante a ponto de estragar nossa vida agora, entende? Até porque, segundo Eckhart Tolle, não existe tristeza no agora. Não existe. Exceto em situações excepcionais. Um falecimento ou algo desse gênero, por exemplo. Mas, na regra, não existe. E sabe por quê? Talvez você se questione, pô, mas eu já fiquei triste várias vezes, como não tem? Não tem. Se você usar as ferramentas que ele dá dentro desse livro, na teoria não vai haver tristeza. É claro que nós somos humanos, somos falíveis e por isso talvez sintamos em algum momento a tristeza. Mas as ferramentas que ele nos dá nos ajudarão a dissipar e tirar de nossas vidas esses momentos tristes e de amargura. Por quê? Porque, basicamente, se você parar para pensar, quando você está triste por uma situação que aconteceu na sua vida, você não está triste pelo agora. No agora, se você esquecer aquele problema, você respirar, você sentir o seu corpo, você não tem absolutamente problema nenhum. Nenhum. Se você excluir aquilo ali, tirar da sua mente, parar de remoer, você não tem problema. E se você parar de fazer projeções lá pro futuro, você também não tem nenhuma frustração. Você também não tem nenhum problema. É claro que você vai ter suas responsabilidades. Uma conta que você tem que pagar, essas coisas, são problemas que você precisa resolver, mas que são cotidianos. Mas aqueles sentimentos realmente muito grandes, de frustração imensa, que levam muitas vezes até algumas depressões, eles podem ser evitados, segundo o autor desse livro. E é claro que no caso específico da depressão, quando ela é diagnosticada, quando ela já está em algum estágio, é outra coisa, pessoal, porque aí tem toda uma questão neurológica
que o autor ele não vai trabalhar dentro desse livro e que eu também não vou ter propriedade nenhuma para falar. No entanto, para uma pessoa média que está com esses problemas de se frustrar pelo futuro e de se sentir mal pela opressão de situações do passado, ele vai tentar nos ajudar. Embora não exista tristeza no nosso agora, segundo o autor, existem sim situações que vão se apresentar em nossa vida onde nós vamos ter que tomar alguma atitude. E o Eckhart Tolle, ele apresenta 3 possíveis atitudes, que seria a atitude de abandonar a situação, de modificar a situação ou de aceitar a situação. De uma forma mais concreta, vamos supor que você, meu colega, ou que eu, vamos supor que nós estamos em um relacionamento, por exemplo, eu acabei de me casar recentemente, eu estou no meu relacionamento e aparece alguma situação que está me incomodando demais. Se apresentarão para mim 3 possíveis atitudes. A primeira atitude é abandonar o relacionamento, falar, pô, não tá dando certo, esses problemas não tem como ser resolvidos, eu não quero mais, acabou. Então você pode abandonar o seu problema, vamos colocar assim. Ou você pode modificar a situação, que nesse caso seria por intermédio de uma conversa, de um diálogo, onde eu chegaria, apresentaria quais são os problemas, quais são as possíveis soluções, nós entraríamos em um acordo e resolveríamos nossos problemas. E a terceira alternativa é aceitar. Só que tem um ponto muito importante no aceitar. É aceitar de verdade. Então, se você aceita a situação, você não resmunga, você não murmura, você não fica reclamando para um, para outro, para fora do relacionamento. O seu problema está ali. Você aceitou aquela situação. Você não tem que resmungar. Você tem que simplesmente ter peito e assumir. Eu aceitei essa situação, eu estou aqui porque foi uma escolha minha, automaticamente eu vou aceitar isso de fato e não vou reclamar do meu problema. Certo, pessoal? Inclusive, já que eu falei de relacionamento, algo muito interessante que o Eckhart Tolle vai falar dentro do livro é que muitas pessoas elas têm os seus relacionamentos frustrados por uma situação. Vamos supor que eu fosse uma pessoa, antes do meu relacionamento, fosse uma pessoa triste, frustrada, cheia de insegurança na minha mente. E aí, do nada, eu encontrei a minha esposa e todas essas frustrações foram embora. Só que eu não resolvi essas situações comigo mesmo. Eu só me distraí, me distanciei delas um pouco, porque eu foquei minha energia no relacionamento. Em algum momento, o relacionamento ele vai entrar naquele platô, as pessoas falam, né? Naquele momento de acomodação, naquele momento de ir no automático, e automaticamente eu me verei novamente sozinho comigo mesmo. Só eu e eu mesmo, estamos no relacionamento ainda. No entanto, eu vou voltar a olhar para mim. Por quê? Porque eu não vou estar 100% do tempo com a pessoa. Então, por mais que em algum momento ela trouxe para a minha vida uma euforia, uma alegria, uma paixão, em outros momentos eu vou me distanciar dela para seguir a minha vida, para ela seguir a vida dela, no dia a dia normal, para ir para o trabalho e coisas desse gênero. E eu, vivendo sozinho comigo mesmo, eu vou olhar para mim e vou sentir como o Eckhart Tolle sentiu no início da sua trajetória espiritual, uma raiva de novo. E essa raiva, na verdade, ela já estava ali. Ela só não foi resolvida quando você entrou no seu relacionamento. Mas as pessoas, elas cometem um erro muito grave, de pegar essa frustração e projetar no companheiro, na cônjuge. E aí você põe a culpa do problema na pessoa, sendo que o problema está com você, que não resolveu ele anteriormente. Entende? Então isso é um problema. E a mesma coisa acontece com os vícios também. Muitas vezes nós buscamos refúgio nos vícios. Muitas vezes nós usamos algum entorpecente justamente para uma fuga do presente. Então você percebe que a nossa mente ela está continuamente tentando fugir do aqui e do agora. É uma luta contra a natureza, o que o Eckhart Tolle ele traz aqui. É uma briga quase que de uma meditação contínua, onde nós temos que nos esforçar ao máximo para largar todas essas distrações, todos esses pensamentos variáveis e focar no nosso presente, certo? E apareceu aqui alguém para dar um oi no vídeo, tá? Pessoal, ela tava passeando aqui, aí ela apareceu no vídeo. Enfim, e é isso. É sobre isso que esse ótimo livro vai falar. Deixo a recomendação para vocês, pessoal. É muito gostosa a leitura.
É rápido, é um livro pequeno de mais ou menos 230 páginas, mais ou menos, que traz sim muitos ensinamentos, pessoal. Eu consegui extrair alguns aprendizados, inclusive em questão de você, às vezes em momento tenso, usar essa questão da respiração, ou seja, você vai palestrar, você vai, sei lá, dar uma aula, você vai conversar com o seu patrão. É muito importante essa questão da respiração para você se prender no presente, para você não ficar pensando no futuro, que pode dar errado, ou pensando no passado, em alguma frustração que você já teve naquele segmento. Você foca no presente, você põe sua energia ali e você consegue estar mais presente para desempenhar melhor o que você pretende fazer. Certo, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Eu queria pedir um favor para vocês, se vocês puderem, não só curtir, mas principalmente deixar um comentário a respeito do que vocês acharam do livro e também do vídeo, principalmente do vídeo. E se vocês têm alguma dica para mim melhorando aqui a forma como eu explico os conteúdos do livro, tá, pessoal? Eu tô aqui para aprender com vocês e eu espero que vocês tenham aprendido um pouco comigo através da resenha desse livro, tá? Muito obrigado, um forte abraço.